Imagine casar por contrato e descobrir que sua esposa guarda um segredo que vai mudar completamente a forma como você vê o amor e a vida. Marina e Daniel se casaram sem trocar olhares, mas quando a lua de mel revelou a verdade sobre ela, ele ficou de joelhos implorando uma segunda chance para amar de verdade. Se você acredita no poder dos recomeços e no amor que surge nas situações mais impossíveis, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e me conta nos comentários de onde você está assistindo essa história. O altar estava decorado com flores brancas e douradas. Silêncio pesado no ar. O altar estava decorado com flores brancas e douradas. Silêncio pesado no ar. Marina ajeitou o véu pela 10ª vez. As mãos tremiam, não de emoção, de nervoso puro. Do outro lado da igreja, Daniel Ferraz ajustou o punho da camisa social. Cara de poucos amigos. Ninguém ali estava feliz. O padre pigarreou. Daniel Ferraz aceita Marina Santos como esposa? Aceito. Voz seca, sem olhar para ela. Marina Santos aceita Daniel Ferraz como esposo? Ela engoliu em seco. Aceito. As famílias sorriam para as câmeras. Negócio fechado. A empresa da família de Marina seria salva. A reputação de Daniel, manchada pelo escândalo da ex-noiva, seria restaurada. Casamento perfeito no papel. Daniel pensou. 6 meses disso e tudo volta ao normal. Marina pensou. Pelo menos papai não vai perder tudo. Trocaram alianças como quem assina um contrato. Nem beijo no altar rolou. Apenas um aperto de mão formal que arrancou sussurros dos convidados. Podem beijar a noiva, disse o padre. Daniel encostou os lábios no rosto dela, bem longe da boca. O fotógrafo fez questão de não registrar aquilo. A recepção foi protocolar. Daniel cumprimentava os empresários. Marina sorria para as tias, cada um no seu quadrado, cada um na sua função. Durante o jantar, sentaram na mesa principal sem trocar uma palavra. Ela mexia na comida. Ele verificava o celular a cada 5 minutos. Bonito casamento, comentou o padrinho. Obrigado, respondeu Daniel, olhando para qualquer lugar menos para Marina. Ela mordeu o lábio. O vestido pesava 1 tonelada. O salão estava lotado, mas ela se sentia mais sozinha que nunca. Quando chegou a hora do discurso, Daniel se levantou com uma taça na mão. Quero agradecer a presença de todos neste momento importante da minha vida. Pausa. Marina é uma mulher especial e tenho certeza de que construiremos algo sólido juntos. Palavras vazias, aplausos mecânicos. Marina forçou um sorriso. Por dentro, o coração apertava. Algo sólido soava como contrato mesmo, não como casamento. A festa acabou cedo. Daniel se despediu dos últimos convidados com um aceno formal. Marina recolheu o buquê e seguiu para o carro em silêncio. O motorista ligou o ar-condicionado. O silêncio no banco de trás era ensurdecedor. Amanhã viajamos cedo, disse Daniel mexendo no celular. Para onde? Perguntou Marina, primeira vez que falava desde o altar. Búzios. Reservei uma suíte. Nem levantou os olhos da tela. Marina assentiu. Lua de mel de mentira em um resort de verdade, que ironia. Durante o trajeto, ela olhou pela janela. Luzes da cidade passando. Cada farol que ficava para trás parecia marcar a distância entre ela e a vida que conhecia. Daniel digitava furiosamente no WhatsApp. Mesmo no dia do casamento, o trabalho vinha em primeiro lugar. Marina pensou, o que eu fiz da minha vida? Daniel pensou, 6 meses e tudo isso acaba. Chegaram no prédio dele às 2 da madrugada. O porteiro cumprimentou respeitosamente. Parabéns, Dr. Daniel, Sra. Daniel. Marina sorriu sem jeito. Sra. Daniel soava estranho demais. No elevador, o silêncio voltou. Daniel apertou o botão do último andar. Marina contou os números subindo. 10, 11, 12. As portas se abriram direto na cobertura. Apartamento imenso, decoração minimalista, vista para o mar. Tudo muito bonito e muito frio. Seu quarto é o segundo à direita, disse Daniel, largando as chaves na mesinha da entrada. Meu quarto?
Marina piscou. Claro, cada um no seu espaço, é melhor assim. Ele afrouxou a gravata. Boa noite. E sumiu pelo corredor. Marina ficou sozinha na sala. Ainda de vestido de noiva, ainda de salto alto, ainda tentando entender o que tinha acontecido. Carregou a mala para o quarto que seria seu pelos próximos meses. Cama de casal, mas ela dormiria sozinha. Closet vazio esperando suas roupas simples. Banheiro com produtos caríssimos que ela nem sabia usar. Tirou o vestido devagar. Cada botãozinho era uma lágrima engolida. Guardou o véu no armário e vestiu uma camisola de algodão. Deitou na cama e olhou para o teto. Lá fora, o mar batia nas pedras. Som hipnotizante, mas que não conseguia acalmar o peito apertado. Pelo lado bom, ela havia salvado a empresa do pai. O hospital da mãe estava garantido. A dívida seria quitada. Pelo lado ruim, tinha acabado de casar com um desconhecido que não fazia questão nenhuma de conhecê-la. Marina fechou os olhos e tentou dormir. No quarto ao lado, Daniel estava no notebook fechando um negócio internacional. Nenhum dos dois imaginava que a lua de mel mudaria tudo. O voo para Búzios foi um filme mudo. Daniel na primeira classe, notebook no colo, fones nos ouvidos. Marina na poltrona ao lado, folheando uma revista sem ler uma linha. A aeromoça ofereceu champanhe. Para celebrar a lua de mel, Daniel recusou. Marina aceitou por educação, mas não bebeu. No aeroporto, um motorista esperava com uma placa. Senhor e Senhora Ferraz. Marina estremeceu. Ainda estava se acostumando com o sobrenome novo. O resort era um sonho. Bangalôs de frente para o mar, piscinas infinitas, spa de luxo. Exatamente o tipo de lugar onde casais apaixonados fazem juras eternas. Eles não eram um casal apaixonado. Sua suíte, Sr. Ferraz. O recepcionista entregou 2 chaves. O bangalô presidencial como solicitado. Daniel pegou as chaves sem cerimônia. Marina seguiu atrás, carregando a própria mala pequena enquanto ele caminhava com as mãos livres. O bangalô era maior que o apartamento onde ela cresceu. Sala com vista para o mar, cozinha gourmet, banheira de hidromassagem na varanda. E claro, uma cama king size no centro do quarto principal. Uma cama, um quarto. Marina olhou para Daniel. Ele olhou para a cama. Constrangimento puro no ar. Vou falar na recepção para mudarem, disse ele já pegando o telefone. Não precisa. Marina deixou a mala no chão. Posso dormir no sofá. Daniel hesitou. Não. Fica com o quarto. Eu me viro na sala. Marina assentiu. Pelo menos um dos dois tentava ser civilizado. Ele saiu para dar uma volta. Marina aproveitou para tomar banho e trocar de roupa. Vestiu um vestido simples e sandálias baixas. Nada de decote, nada chamativo. Quando Daniel voltou, encontrou ela na varanda olhando o mar. Hungry? Perguntou ainda em inglês por força do hábito. Marina virou. Com fome. Ele corou. Desculpa, perguntei se você está com fome. Um pouco. Desceram para o restaurante do resort. Mesas românticas, velas acesas, músicos tocando bossa nova. O ambiente gritava lua de mel. Eles pareciam 2 estranhos dividindo a conta. O que vai querer? Daniel analisava o cardápio. O que você recomendar? Não conheço seu gosto. Marina deu um meio sorriso triste. Pois é. Ele pediu salmão grelhado. Ela, risoto de camarão. Comeram em silêncio, olhando para os pratos. Outras mesas conversavam animadamente. Risos, declarações, mãos entrelaçadas. Tudo que eles não tinham. Desculpa, disse Daniel de repente. Sei que isso é estranho para você também. Marina levantou os olhos. Não vai durar muito. 6 meses e cada um volta para sua vida. Ela assentiu. Eu sei. Mas havia algo na voz dela. Uma dor que Daniel não soube identificar. Voltaram para o bangalô sem pressa. A brisa do mar estava gostosa, mas o clima entre eles continuava tenso. Na sala, Daniel abriu o sofá-cama e improvisou uma cama com almofadas. Marina ofereceu um travesseiro extra. Obrigado. De nada.
Ela sumiu no quarto e fechou a porta. Daniel ficou sozinho na sala, ouvindo o barulho das ondas lá fora. Ligou o laptop e tentou trabalhar, mas a concentração não vinha. Toda hora olhava para a porta do quarto, se perguntando o que Marina estava fazendo. Por volta da meia-noite escutou um barulho. Choramingo baixo, quase imperceptível. Daniel parou de digitar, prestou atenção. Choro abafado vindo do quarto. Ele se levantou e chegou perto da porta. Marina estava chorando baixinho, tentando não fazer barulho. Daniel encostou a testa na porta. Parte dele queria bater e perguntar se estava tudo bem. Parte dele queria fingir que não tinha ouvido. O homem de negócios venceu. Voltou para o sofá e fingiu que não tinha escutado nada. Marina chorava porque a realidade tinha batido. Não era só um casamento de papel. Era a vida dela mudando para sempre. Era deixar os sonhos de lado para salvar a família. Daniel não dormia porque, pela primeira vez em anos, sua consciência estava incomodando. Desde quando ele tinha se tornado tão frio? No dia seguinte, acordaram evitando olhar um para o outro. Tomaram café da manhã em silêncio. Daniel leu e-mails. Marina folheou um livro. "Vou à piscina", disse ela. "Preciso fazer algumas ligações. Cada um para um lado, como sempre." Marina passou a tarde na piscina, lendo e tentando relaxar. Várias vezes percebeu outros hóspedes olhando para ela com estranheza. Lua de mel sozinha não era comum. Daniel ficou no bangalô trabalhando. Fechou 2 contratos importantes e respondeu 50 e-mails. Produtividade máxima para esquecer da situação. No final da tarde se encontraram novamente na varanda. "Como foi o dia?", perguntou Daniel tentando ser gentil. "Tranquilo, e o seu?" "Produtivo." Marina assentiu. Sempre a mesma conversa vazia. "Marina", Daniel hesitou. "Por que você aceitou casar comigo?" Ela olhou para ele surpresa com a pergunta direta. "Você sabe por quê. Para salvar a empresa do meu pai. Mas tinha outras opções. Vender para outro investidor, pegar empréstimo." Marina suspirou. "Não tinha, Daniel. Acredita em mim." Ele a observou. Havia sinceridade nos olhos dela. Mas também havia algo mais. Uma tristeza que não vinha só da situação. "E você?", Marina devolveu a pergunta. "Por que aceitou casar comigo?" Daniel deu um meio sorriso amargo. "Para limpar minha imagem depois do escândalo da Patrícia." "Sua ex-noiva?" "Ex-noiva que me traiu 2 dias antes do casamento e ainda vazou nossa intimidade para a imprensa." A voz dele ficou dura. Precisava de um casamento respeitável para os sócios não duvidarem do meu caráter. Marina processou a informação. Então ele também estava ali por desespero, não por escolha. "Somos 2 feridos fingindo normalidade", disse ela baixinho. Daniel a olhou nos olhos. "Somos." Foi o primeiro momento honesto entre eles desde o altar. Mas durou pouco. O celular de Daniel tocou e ele atendeu imediatamente. "Trabalho." Marina voltou para o quarto e se deitou na cama. Olhou para a porta e se perguntou como seria dividir aquele espaço com alguém de verdade. Alguém que a quisesse ali. Lá fora, Daniel encerrava a ligação e percebeu que pela primeira vez o trabalho não tinha conseguido distraí-lo completamente. Havia algo naquela mulher que ele não conseguia decifrar. O terceiro dia da lua de mel começou com uma proposta inesperada. "Quer almoçar na cidade?", Daniel perguntou durante o café da manhã. Marina ergueu os olhos do suco de laranja. Claro, era a primeira vez que ele propunha fazer algo juntos. Pegaram o carro do resort e desceram para o centro de Búzios. Daniel dirigia em silêncio, mas pelo menos não estava no celular. A cidade estava movimentada. Turistas, vendedores ambulantes, música tocando nas lojas. Vida pulsando por todos os lados. "Que tipo de comida você gosta?", perguntou Daniel, estacionando perto da Rua das Pedras. "Qualquer coisa. Não sou exigente." Daniel a observou pelo canto do olho. Marina sempre dava essas respostas neutras. Nunca opinava, nunca pedia nada específico. Escolheram um restaurante de frente para o mar. Mesa na varanda, brisa gostosa, ambiente descontraído. "2 caipirinhas", pediu Daniel para o garçom.
Para mim pode ser água, disse Marina. Você não bebe? Bebo, mas pouco. Daniel cancelou o pedido. 2 águas com gás então. Marina sorriu de leve. Pequeno gesto de consideração que ela não esperava. Pediram peixe grelhado e batata. Comida simples, mas saborosa. Conta uma coisa sobre você que eu não sei, disse Daniel de repente. Marina quase engasgou com a água. O quê? Não sabemos nada um do outro. Qual seu filme preferido? Ela hesitou. Por que quer saber? Curiosidade. Vamos passar 6 meses juntos. Melhor sabermos o básico. Marina mexeu na comida. Titanic. Daniel fez uma careta. Sério? Tem algo errado? É clichê demais. Marina deu uma risada baixa. Todas as mulheres são clichês para você? Daniel parou de mastigar. Boa pergunta. Não foi isso que quis dizer. Foi sim. Marina o olhou diretamente. Você tem uma opinião formada sobre mim desde que nos conhecemos. Mulher interesseira que topou o casamento por dinheiro. Daniel ficou desconfortável com a sinceridade dela. E seu filme preferido? Marina devolveu a pergunta. O Poderoso Chefão. Clichê demais, disse ela, imitando o tom dele. Daniel riu. Uma risada de verdade, não forçada. Touché. Comeram o resto do almoço conversando sobre bobagens, filmes, música, livros. Nada profundo, mas pelo menos estava havendo troca. Marina descobriu que Daniel tinha medo de altura. Ele descobriu que ela sabia tocar violão. Onde aprendeu? Perguntou ele. Meu avô me ensinou. Ele tinha uma viola que herdou do pai dele. Ainda toca? O sorriso de Marina murchou. Vendi o violão para ajudar com as contas de casa. Daniel se sentiu um idiota. Claro que ela tinha vendido. A família estava quebrada. Desculpa, murmurou. Não precisa pedir desculpa, são escolhas da vida. Voltaram para o resort no final da tarde. O clima entre eles estava mais leve. Não eram amigos, mas pelo menos não eram inimigos declarados. De noite jantaram no próprio bangalô. Daniel pediu room service. Massas, vinho, sobremesa. Comeram na varanda, ouvindo o barulho do mar. Posso perguntar uma coisa? Marina disse depois da 2ª taça de vinho. Daniel acenou. Por que sua ex-noiva te traiu? A pergunta atingiu em cheio. Daniel ficou tenso. Patrícia dizia que eu era frio demais, que nunca demonstrava sentimentos. E era verdade? Daniel girou a taça na mão. Era. Por quê? Silêncio longo. Daniel nunca falava sobre isso. Meu pai me ensinou que sentimento é fraqueza, que empresário de sucesso não pode se emocionar. Marina o observou. E você acredita nisso? Sempre acreditei. Ele olhou para ela. Mas às vezes me pergunto se não perdi algumas coisas importantes pelo caminho. Marina sentiu o peito apertar. Havia dor na voz dele. Uma dor que ela reconhecia. Posso perguntar por que você chorava ontem à noite? Marina gelou. Ele tinha escutado. Você ouviu? Daniel assentiu. Queria ter perguntado, mas não somos próximos o suficiente para isso. Isso. Marina respirou fundo. Eu chorava porque percebi que abri mão dos meus sonhos para salvar os de outras pessoas. Que sonhos? Terminar a faculdade de letras. Dar aula. Ter uma família de verdade, não de contrato. Daniel sentiu o peito apertar. Desculpa. Não é culpa sua. Foi escolha minha. Ficaram em silêncio, processando a honestidade que havia surgido entre eles. Sabe o que é engraçado? Disse Marina. Estamos mais próximos agora do que no dia do casamento. Daniel deu um meio sorriso. A barra estava baixa. Marina riu. Muito baixa. Terminaram a garrafa de vinho conversando sobre a infância. Daniel contou sobre a pressão do pai para ser perfeito. Marina falou sobre crescer sem a mãe, que morreu quando ela tinha 12 anos. Deve ter sido difícil, disse ele. Foi. Mas meu pai fez o melhor que pôde. É por isso que não posso deixá-lo perder tudo. Daniel entendeu. A lealdade dela não era interesseira.
Era amor genuíno pela família. Você é a melhor pessoa do que eu imaginei, disse ele baixinho. Marina olhou para ele surpresa. Você também. Era quase meia-noite quando recolheram as taças e entraram no bangalô. Daniel se dirigiu para o sofá-cama como sempre. Daniel, ele se virou. Obrigada pela conversa de hoje, foi bom. Ele sorriu. Para mim também. Marina entrou no quarto e fechou a porta. Mas dessa vez não chorou. Do lado de fora, Daniel se deitou no sofá e ficou olhando para o teto. Pela primeira vez desde o casamento, não pensou em trabalho antes de dormir. Pensou em Marina, na risada dela, na tristeza nos olhos quando falou dos sonhos perdidos. Talvez os próximos 6 meses não fossem tão ruins assim. O quarto dia trouxe chuva, temporal que varreu Búzios e prendeu os dois no bangalô. Marina acordou com o barulho dos trovões. Saiu do quarto e encontrou Daniel na cozinha fazendo café. Bom dia, disse ela, ainda de camisola. Daniel se virou e travou. Marina de manhã, cabelo solto, sem maquiagem, estava linda de uma forma natural que ele não tinha notado antes. Bom dia. Ela não percebeu o efeito que tinha causado. Pegou uma xícara e serviu café para si. Parece que vamos ficar presos aqui hoje, disse, olhando pela janela. Parece. Tomaram café em silêncio, ouvindo a chuva bater no telhado. Havia algo íntimo naquela manhã de temporal, como se fossem um casal de verdade tendo um domingo preguiçoso. O que faz quando está sozinha em casa? Perguntou Daniel. Leio, vejo filme, cozinho. Cozinha bem? Marina deu de ombros. Meu pai sempre elogia, mas pai é suspeito. Daniel sorriu. Que tal cozinharmos juntos hoje? Marina levantou as sobrancelhas. Você sabe cozinhar? Sei fazer miojo e ovo frito. Ela riu. Impressionante. Você pode me ensinar alguma coisa? Marina concordou. Foram ao mercadinho do resort comprar ingredientes. Voltaram encharcados e rindo da corrida debaixo da chuva. Na cozinha do bangalô, Marina assumiu o comando. Ensinou Daniel a fazer um risoto de camarão do jeito que o avô dela ensinara. Mexe devagar, disse ela, guiando a mão dele na colher. O arroz tem que soltar o amido aos poucos. Daniel sentiu um arrepio com o toque dela. Marina também sentiu, mas fingiu que não. Assim? Perfeito. Cozinharam juntos por 2 horas. Daniel queimou a cebola, Marina salvou o molho, ele derramou vinho na bancada, ela limpou rindo. Era bagunçado, divertido e surpreendentemente gostoso. Almoçaram na varanda coberta vendo a chuva cair lá fora. O risoto tinha ficado cremoso e saboroso. Está delicioso, disse Daniel. Obrigada, chefe, brincou Marina. Daniel a observou comendo. Havia algo diferente nela. Mais descontraída, mais ela mesma. Marina? Por que aceitou se casar comigo, verdade mesmo? Não a resposta que você dá para todo mundo. Marina parou de comer. Pergunta direta, resposta honesta. Porque quando você propôs, eu vi uma chance de salvar meu pai sem destruir a dignidade dele. Como assim? Marina respirou fundo. Papai não sabe que a empresa está falindo. Ele acha que está tudo bem. Se eu contasse a verdade, ele se culparia pelo resto da vida. Daniel franziu a testa. Mas como ele não sabe? Porque eu que cuido da parte financeira há 2 anos. Desde que ele teve o infarto, repasso só as boas notícias. A ficha caiu. Você está carregando tudo sozinha. Marina assentiu nos olhos marejados. Quando você apareceu com a proposta, pensei, ele vai achar que arrumei um bom casamento. Nunca vai saber que foi para salvá-lo da falência. Daniel sentiu o peito apertar. Ela não era interesseira. Era uma filha desesperada tentando proteger o pai. Desculpa, disse ele baixinho. Pelo quê? Por ter pensado o pior de você, por ter te julgado sem conhecer a história. Marina deu um meio sorriso. Todo mundo julga, é normal. Não deveria ser? Ficaram em silêncio, processando a revelação. E você? Perguntou Marina. Por que escolheu logo eu para casar?
Daniel mexeu no risoto. Porque você parecia segura, não era interessada em mim, não tentou me seduzir ou impressionar. Apenas disse sim e pronto. Isso é bom? Para mim era. Eu queria um arranjo simples, sem complicações emocionais. Marina sorriu. E como está sendo? Daniel a olhou nos olhos. Mais complicado do que eu esperava. Por quê? Porque você não é o que eu imaginei. Marina sentiu o coração acelerar. O que imaginava? Alguém fria, calculista. Alguém que eu pudesse ignorar por 6 meses. E agora? Daniel hesitou. Agora acho que não consigo mais ignorar você. O silêncio que se seguiu foi carregado de algo novo. Tensão diferente. Não desconforto, mas expectativa. A chuva continuava lá fora. Eles continuavam ali dentro se descobrindo. Daniel. Obrigada. Pelo quê? Por ter me visto. De verdade. Não muitas pessoas fazem isso. Daniel sentiu vontade de estender a mão e tocar o rosto dela. Mas não fez. Ainda era cedo demais. Obrigado você também. Por quê? Por me lembrar que existe vida além do trabalho. Marina sorriu. De nada. Passaram o resto do dia conversando. Daniel contou sobre a pressão de assumir a empresa aos 25 anos. Marina falou sobre o sonho de ser professora. À noite assistiram a um filme na televisão. Sentados no mesmo sofá, mas cada um no seu canto. Durante o filme, Marina cochilou. A cabeça pendeu para o lado e acabou encostando no ombro de Daniel. Ele olhou para ela. Dormindo, Marina parecia ainda mais jovem, mais vulnerável. Daniel não teve coragem de acordá-la. Ficou ali, imóvel, sentindo o peso da cabeça dela no seu ombro. Pela primeira vez em anos, se sentiu responsável por proteger alguém. Quando o filme acabou, Marina acordou sozinha. Desculpa, disse se afastando rapidamente. Não queria... Tudo bem, disse Daniel baixinho. Você estava cansada. Marina se levantou. Vou dormir. Boa noite. Boa noite. Ela sumiu no quarto. Daniel ficou sozinho na sala, sentindo o cheiro do perfume dela no sofá. Alguma coisa estava mudando entre eles. E Daniel não sabia se era bom ou perigoso. O quinto dia começou com uma ligação que mudaria tudo. Marina estava tomando café quando o telefone tocou. Olhou o visor e gelou. Papai? Marina, filha, precisa vir urgente. A voz dele estava trêmula, assustada. O que aconteceu? Recebemos uma intimação. O banco vai tomar a empresa na segunda-feira. Marina deixou a xícara cair. O barulho do vidro quebrando ecoou pela cozinha. Daniel apareceu correndo. O que foi? Marina estava pálida, tremendo. Papai, como assim tomar a empresa? Não sei, filha. Apareceu um advogado aqui dizendo que os pagamentos estão atrasados há 3 meses, que a empresa virou garantia de um empréstimo que não lembro de ter feito. Marina fechou os olhos. O empréstimo que ela havia escondido dele. A tentativa desesperada de salvar tudo antes que fosse tarde demais. Eu já volto, pai. Não assina nada, não fala com ninguém, promete? Prometo, mas Marina... O que está acontecendo? Por que não me contaram que as coisas estavam ruins? Marina desligou sem responder. Não conseguia falar mais. Daniel se aproximou devagar. O que aconteceu? Acabou. A voz dela saiu em um sussurro. Tudo acabou. E Marina desabou. Chorou como criança, soluçando alto, sem se importar que Daniel estava vendo. Daniel ficou paralisado por alguns segundos, depois instintivamente a abraçou. Calma. Me conta o que está acontecendo. Entre soluços, Marina explicou. O empréstimo desesperado, os juros que dispararam, os pagamentos que ela não conseguiu fazer. Eu tentei, Daniel. Juro que tentei, mas não consegui. O casamento não vai adiantar de nada porque já é tarde demais. Daniel sentia o desespero dela no abraço.
Marina se agarrava a ele como se ele fosse a única coisa sólida em um mundo que estava desabando. Escuta, vamos para São Paulo agora mesmo. Vou falar com meus advogados, ver o que pode ser feito. Não. Marina se afastou, limpando o rosto. Você não precisa se envolver nisso. O contrato de casamento não te obriga a assumir as dívidas da minha família. Daniel a segurou pelos ombros. Marina, eu quero ajudar. Por quê? Você mal me conhece. Somos apenas dois desconhecidos com um papel assinado. A frase atingiu Daniel no peito. Era verdade, mas doía escutar. Por que... Ele hesitou. Por que me importo com você? Marina olhou nos olhos dele. Se importa mesmo ou é só pena? Daniel não soube o que responder. E essa hesitação foi resposta suficiente. É isso mesmo. Marina se afastou. Pena. Ela sumiu no quarto para arrumar as malas. Daniel ficou sozinho na cozinha, rodeado de cacos da xícara quebrada. A verdade era que ele não sabia o que sentia. Pena, culpa, ou algo mais profundo que não conseguia nomear. Voltaram para São Paulo em silêncio. No avião, Marina olhava pela janela com os olhos vermelhos de tanto chorar. Daniel trabalhava no laptop, mas não conseguia se concentrar. Chegaram na capital já anoitecendo. Daniel levou Marina até a casa do pai dela, uma sobreloja simples em um bairro operário. Vai ficar aqui? Me perguntou ele. Vou. Meu pai precisa de mim agora. Daniel assentiu. Qualquer coisa, me liga. Marina desceu do carro sem olhar para trás. Na casa, encontrou o pai sentado à mesa da cozinha rodeado de papéis. O rosto dele estava cinza, envelhecido 10 anos em um dia. Filha. Ele se levantou e a abraçou forte. Obrigado por ter voltado. Claro que voltei, pai. Sentaram juntos para revisar os documentos. A situação era pior do que Marina imaginava. Não era só a empresa. A casa também estava hipotecada. Como isso aconteceu, Marina? Você sempre disse que estava tudo bem. Marina não conseguiu mentir mais. Eu que fiz o empréstimo, pai. Tentei salvar a empresa sem te contar. O pai dela ficou em choque. Por que não me disse a verdade? Porque queria te proteger. Você já passou por tanto... E você passou sozinha. A voz dele estava carregada de dor. Minha filha carregou tudo sozinha para me poupar. Os dois choraram juntos na cozinha pequena. 20 anos de luta indo pelo ralo. Uma vida inteira de trabalho se perdendo em papéis e intimações. O que vamos fazer agora? Perguntou o pai. Não sei, pai. Não sei. Naquela noite, Marina se deitou no seu quarto de solteira e olhou para o teto que conhecia desde criança. Pôsteres desbotados, móveis antigos, lembrança de uma época mais simples. O celular tocou, Daniel. Marina deixou tocar até cair na caixa postal. Tocou de novo. E de novo. Na quarta tentativa, ela atendeu. Alô? Marina, como você está? Como você acha que estou, Daniel? Silêncio. Meus advogados analisaram os documentos que você me mandou por e-mail. A situação é complicada, mas não impossível. Não quero sua caridade. Não é caridade. É minha esposa precisando de ajuda. Marina riu sem humor. Sua esposa de mentira. Talvez no início fosse mentira. Mas agora... Agora o quê? Daniel respirou fundo. Agora não sei mais o que é verdade e o que é mentira. Marina fechou os olhos. Eu sei. A verdade é que sou uma fracassada que destruiu a vida da própria família. A mentira é que você se importa comigo. Marina... Ela desligou. Do outro lado da cidade, Daniel ficou ouvindo o sinal de ocupado. Pela primeira vez na vida, o dinheiro não era suficiente para resolver o problema. Não conseguia comprar o perdão de Marina. Não conseguia comprar o tempo perdido. Não conseguia comprar o que realmente importava. Daniel percebeu que tinha se apaixonado por uma mulher que não acreditava que ele a amava. E talvez ela estivesse certa. 2 semanas se passaram. Daniel não parou de ligar. Marina não atendia. Na empresa, ele não conseguia se concentrar.
Fechava contratos milionários no piloto automático, mas a cabeça estava sempre na mulher que tinha se casado com ele e desaparecido. Até que numa quinta-feira à tarde, Daniel tomou uma decisão. Saiu da empresa sem avisar ninguém. Pegou o carro e foi direto para o bairro onde Marina morava. Encontrou ela na padaria da esquina, comprando pão para o jantar. Estava mais magra, com olheiras profundas, mas ainda bonita. Marina, ela se virou e gelou ao vê-lo. O que faz aqui? Precisamos conversar. Não temos nada para conversar. Marina pagou o pão e saiu da padaria. Daniel a seguiu. Marina, para, por favor. Ela parou no meio da calçada. O que quer, Daniel? Quero que você volte para casa. Que casa? Minha casa vai ser leiloada semana que vem. Nossa casa. O apartamento. Marina riu amargo. Nossa casa? Daniel, acorda. Não temos casa. Não temos nada. Foi um teatro que acabou. Daniel se aproximou. Para mim não foi teatro. Não? Não. Marina balançou a cabeça. Você se sente culpado porque eu me ferrei. Mas não é amor, Daniel. É pena. E eu não aceito ser objeto de pena de ninguém. Não é pena. Então o que é? Daniel respirou fundo. A pergunta que ele vinha evitando há semanas. É amor? Marina piscou. Não esperava ouvir aquilo. Você está confundindo as coisas. Não estou. Daniel segurou as mãos dela. Eu me apaixonei por você, Marina. Pela forma como você cuida do seu pai. Por como você sacrificou seus sonhos pelos outros. Pela força que você tem e não percebe. Marina tentou soltar as mãos, mas ele não deixou. Não, Daniel. Isso é fantasia. Você se apaixonou pela ideia de mim. Pela mulher que cozinhou com você em Búzios. Mas essa não sou eu de verdade. É sim. Não é. Marina se exaltou. Eu sou a mulher que destruiu a empresa da família. Que mentiu para o próprio pai. Que casou com você por dinheiro. Essa é a verdade. Daniel a puxou para perto. A verdade é que você é a mulher mais corajosa que eu conheço. A verdade é que eu acordo pensando em você e durmo sonhando com você. Marina sentiu os olhos marearem. Para, Daniel. Não complica mais as coisas. Não estou complicando. Estou simplificando. Daniel segurou o rosto dela. Eu te amo, Marina. E quero uma segunda chance. Segunda chance para quê? Para começar do zero. Para conhecer você de verdade. Para construir algo real. Marina balançou a cabeça. Não dá, Daniel. Somos de mundos diferentes. Você é bilionário. Eu mal tenho onde morar. Você acha que eu me importo com isso? Deveria se importar. Sua família não vai aceitar. Seus amigos vão achar que você enlouqueceu. Daniel sorriu. Deixa eu me preocupar com eles. Marina olhou nos olhos dele. Havia sinceridade ali. Mas também havia medo. E se não der certo? E se descobrirmos que somos incompatíveis? E se der certo? E se descobrirmos que somos feitos um para o outro? Silêncio. Marina processando a possibilidade. Daniel, eu não sei amar sem dar tudo de mim, e não tenho mais nada para dar. Eu não quero que você dê nada, quero que você receba. Quero cuidar de você do jeito que você cuida de todo mundo. Uma lágrima escorreu no rosto de Marina. Eu tenho medo. Eu também. Daniel limpou a lágrima dela. Mas prefiro ter medo com você do que certeza sozinho. Marina fechou os olhos. O coração gritava para aceitar. A razão gritava para fugir. Se eu aceitar tentar de novo, disse ela baixinho, tem que ser diferente. Como assim? Nada de contrato, nada de prazo. Ou é para valer ou não é. Daniel sentiu o peito disparar. Ela estava falando de casamento de verdade. Amor de verdade. É para valer, disse ele sem hesitar. E meu pai? A empresa? Já resolvi. Os advogados quitaram as dívidas ontem. Sua família está livre. Marina arregalou os olhos. Como? Por quê? Porque são sua família. E você é minha família agora. Marina não conseguiu segurar.
Chorou nos braços dele ali mesmo na rua, sem se importar com quem estava olhando. Obrigada, soluçou. Não me agradece, me beija. Marina levantou o rosto e encontrou os lábios de Daniel. O primeiro beijo real deles. Não no altar para cumprir protocolo, mas por amor, por escolha. Quando se separaram, Marina sorriu pela primeira vez em semanas. Então, segunda chance? Segunda chance, confirmou Daniel. Mas tem uma condição. Qual? Quero fazer isso direito. Namoro, noivado, casamento de verdade. Com festa, com família, com amor. Daniel riu. Você quer que eu te peça em casamento de novo? Quero. Mesmo já sendo casados no papel? Principalmente por sermos casados no papel. Daniel se ajoelhou ali mesmo na calçada da padaria. Algumas pessoas pararam para olhar. Marina Santos Ferraz, você aceita se casar comigo? De verdade dessa vez? Marina sorriu com o coração disparado. Aceito. Ele se levantou e a beijou de novo. Dessa vez mais longo, mais intenso. Quando se separaram, Marina encostou a testa na dele. Vamos para casa? Vamos para casa. 6 meses depois, a igreja estava repleta novamente. Mas desta vez, tudo era diferente. Marina desceu o corredor de braço dado com o pai. O vestido era simples, mas ela estava radiante. Sorria para os convidados, acenou para os amigos, jogou beijos para os primos. Do altar, Daniel a aguardava com os olhos brilhando. Terno azul marinho, gravata que ela mesma havia escolhido, e um sorriso que não conseguia disfarçar. Quando ela chegou perto, ele sussurrou. Você está linda. Obrigada, ela sussurrou de volta. Você também. O pai de Marina entregou a mão dela para Daniel com um abraço apertado. Cuida bem da minha filha. Vou cuidar como se fosse um tesouro, prometeu Daniel. O padre sorriu. Estamos aqui hoje para celebrar o amor verdadeiro entre Daniel e Marina. Um amor que nasceu do respeito, cresceu na adversidade e se fortaleceu na confiança mútua. As palavras ecoaram pela igreja. Desta vez, cada sílaba tinha significado. Daniel, você aceita Marina como esposa para amar e proteger na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, até que a morte os separe? Daniel olhou nos olhos dela. Aceito, com todo o meu coração. Marina, você aceita Daniel como esposo para amar e proteger, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, até que a morte os separe? Marina segurou as mãos dele. Aceito, para sempre. Trocaram alianças novas. Daniel havia mandado gravar por dentro da dela. Segunda chance, primeiro amor. Marina havia mandado gravar na dele. Meu coração escolheu você. Podem beijar, disse o padre. E que beijo! Daniel segurou o rosto de Marina com as 2 mãos e a beijou como se fosse a primeira e a última vez. A igreja explodiu em aplausos. Na festa, tudo era alegre e descontraído. Daniel dançou com Marina a música que ela havia escolhido. Quando você for embora, do Cidade Negra. Irônico, disse ele, girando ela no salão. Por quê? Porque você já foi embora uma vez, e eu quase morri. Marina sorriu. Nunca mais vou embora. Promete? Prometo. Dançaram colados, sussurrando juras no pé do ouvido um do outro. Os convidados assistiam emocionados ao casal que havia encontrado o amor depois de se casar. Durante a festa, Marina se aproximou do microfone. Gente, quero falar uma coisa. O salão ficou em silêncio. Há 1 ano eu me casei com Daniel por motivos que não eram amor. Hoje me casei com ele pelo único motivo que importa, porque não consigo imaginar minha vida sem ele. Aplausos emocionados. Daniel me ensinou que segunda chance não é só sobre perdão, é sobre coragem. Coragem de acreditar que o melhor ainda está por vir. Daniel se aproximou e a abraçou por trás. E Marina me ensinou que amar não é dar tudo o que se tem, é ser tudo o que se pode para a pessoa certa. Mais aplausos. Algumas pessoas choravam. A festa durou até de madrugada. Quando acabou, Daniel e Marina foram para o apartamento que agora era verdadeiramente deles.
Na sala, Marina tirou os sapatos e se jogou no sofá. Estou morta, mas feliz. Daniel se sentou ao lado dela e a puxou para o colo. Arrependida? Do quê? De ter me dado uma segunda chance. Marina passou os braços no pescoço dele. Jamais. Melhor decisão da minha vida. E agora? Agora, meu amor. Marina sorriu. Agora vamos viver nossa história de verdade. Daniel a beijou devagar. Para sempre. Para sempre. Do lado de fora, São Paulo dormia. Dentro do apartamento, 2 corações batiam no mesmo ritmo, finalmente em paz. O amor tinha vencido. Marina ajeitou a barriguinha de 6 meses e sorriu para o espelho. Daniel apareceu atrás dela e beijou o pescoço. Como estão minhas meninas hoje? Chutando muito. Acho que puxou a teimosia do pai. Daniel riu. Ou da mãe. Marina se virou nos braços dele. Somos teimosos mesmo. Teimamos em nos amar contra todas as probabilidades. E deu certo. Deu muito certo. Na mesa da cozinha havia um projeto aberto. Marina havia voltado para a faculdade e estava terminando o curso de letras. Daniel a apoiava em tudo, orgulhoso da mulher forte que havia escolhido como companheira. A empresa do pai de Marina estava prosperando novamente. Daniel havia se tornado sócio e os dois trabalhavam juntos, construindo algo maior do que ambos sonharam. Sabe o que aprendi? Disse Marina acariciando a barriga. O quê? Que às vezes a vida nos dá exatamente o que precisamos, disfarçado do que não queremos. Daniel sorriu e beijou a testa dela. Te amo, Marina. Te amo, Daniel. Lá fora, a vida continuava. Mas dentro daquele apartamento, 2 pessoas que se casaram por conveniência descobriram que o amor verdadeiro pode nascer dos lugares mais improváveis. E se vocês acreditam no poder dos recomeços e no amor que surge quando menos esperamos, se inscrevam no canal, ativem o sininho e me contem nos comentários. Qual foi a segunda chance mais importante da vida de vocês? A vida é feita de recomeços. O amor é feito de segundas chances. Até a próxima história.